Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Eduardo Girão apontou a existência de uma intensa movimentação nos bastidores do Congresso Nacional com a finalidade de retirar em massa assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro. A manobra seria executada horas antes da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, inviabilizando e sabotando a sua implementação. O parlamentar mencionou a perseguição política vigente no país, mormente por ações de inquéritos presididos por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Não podemos usar a retórica da defesa da democracia como instrumento para ameaça e coação àqueles que pensam diferente do governo. É bom ter uma política divergente, faz parte da democracia, mas querem calar, intimidar, perseguir. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje, especialmente contra os conservadores. E um detalhe: a maioria da população brasileira é conservadora, e isso é o que incomoda essa turma. É conservadora, defende a vida, defende a família, defende princípios e valores cristãos. Dessa maneira, ele descreveu: essas movimentações estranhas que alguns parlamentares estão denunciando são sobre uma retirada em massa de assinaturas horas antes da instalação da tão esperada CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O que é que aconteceu, afinal, naquele fatídico dia em que todo mundo lembra, invadiram aqui, inclusive o Senado Federal, este espaço em que a gente está, quebraram e tal, e que invadiram a Câmara dos Deputados, que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal. Nesta atuada, o congressista advertiu: o exercício da democracia requer que as instituições da sociedade protejam a população de atos violentos cometidos inclusive pelo Estado, fazendo valer a liberdade com responsabilidade e justiça para todos. Vamos continuar fazendo a nossa parte para que o bom senso triunfe em nossa nação. Girão explicou a sua preocupação com a possibilidade de uma manobra que dê, em seus termos, um cala-boca na população. Ele alertou: não pudemos usar a retórica. Eu me preocupo muito que uma manobra que possa ser feita, eu acho que é a primeira vez que estou falando isso aqui no plenário e espero estar errado, que tentem transformar a CPMI, esvaziando a CPMI lá, com essa estratégia de retirar a assinatura e deem um cala-boca para a população, sabe qual? Um pirulito para a população para dizer que está fazendo um trabalho, que se instale aqui no Senado Federal a CPI do dia 8. Aí vai ser uma palhaçada. Primeiro porque a população está esperando uma CPMI. CPMI é mais robusta. Neste contexto, ele advertiu Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional: eu temo que aconteça em uma CPI aqui, e não a CPMI, e espero que o presidente tenha a sabedoria de não fazer isso, sinceramente, porque é uma manobra deplorável que vai apequenar mais ainda esta casa. Tem 235 pessoas assistindo a uma sessão como esta do Senado da República do Brasil, o que já mostra como a nossa bola está baixa. Nós precisamos nos aproximar da população. Ademais, o senador Eduardo Girão alertou que uma CPI no Senado poderia se assemelhar à CPI da pandemia, manipulada pela esquerda com objetivos espúrios. Fazer isso é se afastar mais ainda da população, porque todo mundo vai perceber. Fazer uma CPI depois da CPI que nós tivemos em 2021, que todo mundo viu, cujo objetivo era fazer palanque político-eleitoral para a eleição, que era no ano seguinte, o objetivo era desgastar o governo, não investigaram bolhufas de corrupção. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como está ocorrendo com a CPMI,
e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, candidato ao STF, segundo a velha imprensa, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, sexta-feira, quase anoitecendo aqui em Brasília. Você está vendo aqui, ó. Hoje, dia 14 de abril, estamos aqui no plenário do Senado Federal, terminando uma semana de muito trabalho e se preparando já para a próxima semana, que vai ser decisiva para a nossa nação. Muito importante que você acompanhe. Quem tem a sua religião, ore, seja católico, espírita, evangélico ou de outras denominações, porque muita coisa vai estar em jogo na próxima semana. Se possível, cobre de forma responsável, respeitosa, ordeira, pacífica o seu representante aqui no Congresso Nacional. Seja senador, deputado, os dois, porque a gente está fazendo a CPMI mista dos atos do dia 8 de janeiro para buscar a verdade, para que a justiça prevaleça, né, que os verdadeiros culpados sejam identificados num foro de investigação entre deputados e senadores, porque as duas casas foram invadidas e a gente precisa entender por que da omissão do governo quando recebeu a informação da ABIN, por exemplo, que os objetivos seriam para destruir a Câmara, destruir o Palácio do Planalto e o Supremo. Por que o governo não agiu? Muito pelo contrário, desmobilizou forças para preservar os locais, para proteger os prédios públicos. E também está existindo essa movimentação, né, para a retirada de assinatura. Por isso que é importante você cobrar, você acompanhar durante esse final de semana, se mobilizar para que o governo não consiga, segundo alguns parlamentares estão denunciando, articular para tirar as assinaturas. E olha que o governo deveria ser o maior interessado em buscar a verdade, né? Porque ele se diz vítima, se dizia pelo menos vítima desde o início com as narrativas. E a outra coisa é o seguinte, tem um veto, muitos vetos vão ser apreciados na primeira reunião do Congresso, dia 18 de abril, terça-feira, guarda essa data, e um dos vetos é o veto 46, que praticamente ele vai imobilizar os policiais militares em manifestações, é para intimidá-los, né? Um veto que o governo Lula está querendo derrubar.
né? E que isso é muito preocupante para a segurança pública do Brasil, porque vai deixar escancarada aí a porta aberta para quem não quer fazer a coisa correta, né? E quem não quer ordem no país. Um grande abraço, bom final de semana para você e para sua família, e estaremos juntos na próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. Do senador presidente Stephenson Valentim do Rio Grande do Norte. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à população do Rio Grande do Norte, quem estiver nos assistindo, os potiguares que estiverem nos acompanhando, parabéns por ter trazido esse grande senador aqui para essa casa, tem feito a diferença, um homem bem íntegro, que a vontade é servir aqui nessa casa. Assim como o senador Exalci também, quero parabenizar, aqui presente, sempre presente, e que é um trator para trabalhar aqui nessa casa. E eu fico muito honrado em estar ao lado de pessoas como vocês, que se dedicam para servir ao próximo, para servir aos seus estados e ao Brasil também. Eu quero desejar já uma boa tarde, agora, 12:10, a todos os assessores, funcionários dessa casa, aos brasileiros que estão nos acompanhando pelas redes sociais da TV Senado, da minha rede social também aqui, que está transmitindo, da Agência Senado, Rádio Senado, enfim, todos os veículos aqui da Casa Revisora da República. Olha, eu não poderia deixar de falar nessa sexta-feira, senador Exalci, não poderia, e o senhor já até antecipou um pouco disso, como sempre preocupado com a justiça, sobre essa movimentação estranha que está acontecendo nos bastidores aqui do Congresso Nacional. E você, brasileiro, vai ter um papel fundamental no desfecho disso, por isso que eu lhe peço um pouco de atenção no que eu vou falar. Essas movimentações estranhas que alguns parlamentares estão denunciando sobre uma retirada em massa de assinaturas horas antes da instalação da tão esperada CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O que é que aconteceu, afinal, naquele fatídico dia que todo mundo lembra, que invadiram aqui, inclusive, o Senado Federal aqui, esse espaço que a gente está, quebraram, tal, que invadiram a Câmara dos Deputados, que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal. O que foi que aconteceu naquele dia? Por que aqueles políticos, por que esse governo Lula, que se dizia vítima de tudo isso, porque seria um golpe que queriam dar de Estado, por que que eles não querem mais investigar? Eu nunca vi na minha vida, sinceramente, alguém que se diz vítima de alguma coisa, tem a possibilidade de se investigar a fundo e não quer mais investigação. E aqueles que são chamados de terroristas estão trabalhando fortemente para que seja investigado. Não está estranho isso? Isso não bate. E um governo que sempre defendeu a CPMI, eu já vi entrevista do Lula dizendo várias vezes, não, tem que ter CPI, isso é um instrumento da minoria, por que não ter CPI? E criticou outros presidentes que não queriam CPI. E agora ele não quer? Não está estranho isso? Eu vou mostrar alguns dados. Por que eu acho que ele não quer? Por que o brasileiro, que você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, já entendeu por que o governo não quer?
Mas olha, eu quero começar pelo Senado, que é onde eu estou falando agora com vocês. Que é para onde eu fui eleito pelo povo do Ceará, com a bondade do cearense, com a graça de Deus para cumprir essa missão, que para mim é missão de vida. Eu quero começar pelo Senado, senhor presidente, porque eu pedi a presidência dessa casa num ofício da bancada federal do Partido Novo, assinado por mim e pelos parlamentares federais lá da Câmara, Adriana Ventura, Gilson Marques, Marcel Van Hatten, solicitando acesso a todos os registros dos circuitos internos do Senado Federal, para o esclarecimento imparcial dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. Até o presente momento, nós não recebemos da casa a íntegra das gravações e imagens geradas pelo sistema de monitoramento daquele dia. Com isso, e os depoimentos da CPMI, que se Deus quiser, ela vai acontecer, porque será uma vergonha. Aí sim será um golpe. Aí sim será um golpe. Se essa CPMI não acontecer. Porque o brasileiro está pedindo, está implorando. E eu peço a você, brasileiro, eu faço um apelo a você, diretamente aqui da Casa Revisora da República, para você que está em casa, que está no seu trabalho, que está agora se deslocando para alguma atividade. Em quem você votou para deputado federal na última eleição? Em quem você votou para o Senado 4 anos atrás e na última eleição? Peça a ele ou a ela, de forma respeitosa, ordeira, pacífica, se é que você quer saber a verdade, peça a ele para assinar essa CPMI. É uma CPMI para investigar. E vai ter lá gente da oposição, gente da situação. Vai ser democrático. Mas a gente precisa saber a verdade para responsabilizar os verdadeiros criminosos que cometeram esses atos, seja por ação ou por omissão. Então, senhor presidente, no dia 4 de abril de 2023, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que nós, senadores, e para toda a sociedade brasileira, ele afirmou tanto para a gente como para a sociedade, que irá fazer no próximo dia 18 de abril a leitura do requerimento que cria a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Com o devido número de assinaturas de parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que atendem perfeitamente ao regimento interno. Ele prometeu isso, o senador Rodrigo Pacheco. Aliás, ele tinha falado para mim e para o senador Cleitinho que seriam antes, seria entre o dia 11 e o dia 14, que dia 14 é hoje. Entre a terça-feira e hoje, essa reunião do Congresso iria acontecer. Ele fez um vídeo comigo e com o senador Cleitinho, mas ele depois justificou o adiamento e se comprometeu, em virtude da viagem à China que ele fez com o presidente Lula. Estão lá os dois juntos, com outros senadores e deputados. E ele se comprometeu que dia 18 de abril vai fazer a sessão do Congresso. E ele alertou, se tiver dentro do que é exigido pelo regimento interno do Senado, as assinaturas, o fato determinado,
ele vai instalar. Aí é que está o detalhe. Esse tempo que foi ganho de uma semana, começou a surgir dezenas de denúncias gravíssimas manifestadas por alguns deputados federais, que alguns líderes estão pressionando parlamentares a retirarem as suas assinaturas. Estava tudo, como o senador Isalci colocou, muito quieto. Está tudo muito quieto. Mas não duvidem, os bastidores estão fervilhando. Essa casa não dorme. Aqui acontecem costuras, boas e más para a população. É aí a diferença. E eu quero reiterar o papel de quem está nos assistindo, para reivindicar, cobrar enquanto é tempo, até segunda-feira, os parlamentares ainda que não assinaram a CPMI, e a lista é pública, basta você pesquisar no YouTube que você vai ver quem assinou e quem não assinou, ou aqui mesmo, no site do Senado e no site da Câmara. Primeiro, pedir para quem assinou não retirar. Mas não vamos dormir no ponto, não. Vamos nos antecipar, vamos pedir àqueles que não assinaram para assinarem. Por que eles não assinaram? Então, senhor presidente, e nesse caso, as 30 moedas de traição não são mais as do Sinédrio, mas sim a do próprio governo federal, segundo os parlamentares estão dizendo, na forma da liberação das emendas parlamentares e de oferecimento de cargos na mais escancarada política velha do toma lá dá cá. E que também os deputados suplentes que assinaram estariam sendo provisoriamente substituídos pelos titulares, apenas para impedir a instalação da CPMI. Olha só a estratégia. Então, redobremos a nossa atenção e fiquemos ligados, porque esse governo que está aí sempre criticou as emendas do orçamento secreto, emenda de relator, lembra disso na campanha, o Lula falando? E agora, de uma forma enviesada, está fazendo a mesma coisa, porque agora é super secreto o orçamento. Eu custo a acreditar nesse verdadeiro golpe, aí sim, é um golpe escancarado contra o cidadão de bem. Governo agindo para retirada de assinaturas. Eu custo acreditar não por causa da ética desse governo. A gente conhece o modus operandi deles nos governos anteriores. Mas sim porque o parlamentar que nessa atual conjuntura retirar sua assinatura estará completamente desmoralizado perante os seus eleitores. A população não esquece. A população não vai esquecer. Mas para isso é bom mostrar que você está ligado, desde já. Porque dizem que o brasileiro tem memória curta, senador Stevenson. Muitos apostam nisso. O Brasil ouviu falar nisso? O brasileiro tem memória curta. Na outra eleição ele nem lembra. Nem lembra do que certo parlamentar votou ou deixou de votar. Mas não. Por isso eu faço esse convite a você aqui da tribuna do Senado Federal, perto aqui, dessa bandeira linda que está aqui atrás de mim, que quem está ouvindo aqui pela TV Senado está vendo, quem está ouvindo pela rádio não está, mas essa bandeira linda que está aqui atrás de mim, a gente precisa defender essa nação com a verdade, com a justiça, para que ela triunfe.
Essa CPMI, senhor presidente, de modo algum deve ser palanque para a oposição. Não. Não. Como temem alguns parlamentares da base governista. O que os deputados e senadores querem, e já assinaram 192 deputados federais, só bastava 171, tá? Só bastava 171, mas assinaram 192. E do Senado, eu acho que 38, 39 já assinaram. Dá uma margem boa nas duas casas. Mas a gente se preocupa com esses movimentos de bastidores, de retirada, porque parlamentares estão denunciando isso na Câmara. Então, o que esses senadores e deputados querem, esses que assinaram, é o esclarecimento dos fatos. Porque chegamos aí a 1.500 manifestantes foram presos, hoje tem quase 300, muitos deles sem terem participado efetivamente dos atos de vandalismo e depredação do patrimônio público que nós repudiamos. Que deixe bem claro, senador Exalci, senador Stifson e a maioria aqui dos senadores, posso dizer isso, não quer passar a mão na cabeça de quem errou, não. Quem errou, quem depredou, merece uma punição exemplar para que nunca mais isso aconteça aqui, no Brasil. Punição exemplar, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, que o senador Exalci traz aqui um fato novo da visita que ele fez a Papuda. E ontem eu fui almoçar lá na Colmeia, com agentes penitenciários. E o senador Exalci traz um fato de que não viu lá, na visita que ele fez aos presos, aqueles, entre aspas, infiltrados que se viu nas imagens que ainda foram divulgadas. Ele não viu essas pessoas lá. Onde é que estão? Aqueles que quebraram, que depredaram, estão todos lá no presídio? Parece que não. Para onde foram? Uma CPI é o fórum ideal para a gente entender por que foram presos uns, não foram presos outros. Quem foi que mandou? Quem foi que deixou? Que a gente não pode permitir injustiça. Então, eu quero, para finalizar, senhor presidente, dizer que é preciso muito saber quem realmente participou disso. Precisamos identificar, responsabilizar pontualmente e não fazer como parte da mídia brasileira fez, chamando todos de terrorista. O que houve foi vandalismo de alguns e não de todos. Mas, injustamente, todos foram taxados de terroristas e foram presos, sem que houvesse uma verificação precisa do fato. E olha que interessante, sem o devido processo legal. Muitos estão lá, e a gente recebeu vários advogados aqui, reclamando, familiares. E cadê a OAB nessas horas? Muitos reclamando de que não tiveram acesso aos autos, apesar de um trabalho exemplar que fez e está fazendo a Defensoria Pública. Mas tem muita coisa errada. O senador Exalci trouxe que vai haver um julgamento na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que tem a missão constitucional de resolver um caso de depredação como esse, ou tem outros órgãos que deveriam se manifestar, deveriam fazer o julgamento, dando direito à defesa?
algo muito estranho ter acontecido no Brasil e que está gerando uma insegurança jurídica que a gente já sabe em vários setores do país. Eu queria falar também sobre os prejuízos de cerca de 20 milhões de reais desses atentados. 8 milhões no Supremo Tribunal Federal, 5 milhões no Palácio do Planalto, 4 milhões no Senado Federal e 3 milhões na Câmara dos Deputados, que atingiu as 3 sedes dos poderes da República. Esses atos, repito, que rechaçamos com veemência e cujos participantes devem ser penalizados. Mas sabemos que a maioria dos que estão presos estavam se manifestando de forma pacífica, respaldados pelas garantias constitucionais, lá fora. Alguns nem entraram. Nós conversamos com pessoas que chegaram depois dos atos em Brasília e foram arrolados e levadas para lá. Eu não sei se nesse custo, ainda bem, senador Exalci, que nesses custos altíssimos aqui dá pena, né, os gastos que teve para reparar aqui mesmo, na casa. Mas não tinha o sofá que o presidente Lula comprou agora, né? Já chegou lá? É 68 mil reais o sofá, é isso? Sofá que tá todo mundo falando aí. Não é o pai dos pobres? Ele compra um sofá para ele usar de 68 mil, pago por dinheiro nosso. É de cartão corporativo isso? É de licitação? É muito estranho isso que está acontecendo. Ainda bem que esse sofá não estava lá, porque era mais um custo alto. Durante anos, temos visto manifestações de ruas, com a população brasileira participando. Isso é bom. Manifestação pacífica, ordeira, é bom e tem que continuar. É um direito da população, que ela está exercendo o seu direito constitucional da livre manifestação em todos os estados do país. Aconteceu isso várias vezes e foi importante para a mudança no nosso país de corrupção, de padrão de hospitais, de outros serviços públicos. Um dos efeitos do modo como os fatos estão ocorrendo, parece haver alguma intenção para frear manifestações populares, para intimidar as pessoas que se manifestem. Não percebe isso? Um certo controle aí, ó, peraí, manifestação, vou te prender. Como senador, defendo que todos possam se manifestar, seja de ideologia de direita, esquerda, centro, mas sempre de maneira ordeira e pacífica. Não podemos, em nome da defesa do Estado de Direito Democrático, inibir as manifestações de rua, nem as manifestações nos meios de comunicação, especialmente as redes sociais, que é a única coisa que sobrou, gente. Grande parte da mídia sempre controlou a narrativa no país. O efeito das redes sociais democratizou isso. Quem é que está querendo controlar hoje a rede social? Vai sobrar para quem isso? Vai sobrar para uma manipulação da grande mídia. É óbvio que o interesse é o controle. Cuidado, precisamos ter o limite. Quem é que diz que é ódio? Aquele professor que depois dos ataques na escola lá em Blumenau, aquele professor lá do mesmo estado, de Joinville, que disse que os ataques tinham que acontecer sim, que tem um lado bom dos ataques, foi mais ou menos isso que ele disse. Olha que loucura. Esse professor, a gente precisa saber o nome dele, senador Exalci. A gente precisa identificar. Já pedi para a nossa assessoria ver. Parece que tem uma ONG aí querendo proteger. Por quê? Porque ele
criminalizou, sabe o que também? Nesse discurso de ódio, isso é discurso de ódio. De dizer que um ataque desse tem algum respaldo, que é importante, porque a população cresceu muito. E outra coisa, sabe o que ele falou? Ele debochou das religiões, segundo alunos. Debochou da religião. Aí pode. Aí permite que não se fale o nome dele. Tem que ter muito cuidado com relação ao que é que está por trás. Alguns oportunistas podem estar tramando para calar a população, especialmente quem pensa diferente do sistema. O que tem me causado cada vez mais estranheza é o fato do governo Lula, que deveria ser o primeiro interessado nas investigações, e foi no início, pode lembrar, volta a fita aí, do dia 8, do dia 9, ele hoje já não quer mais. O grupo deles, os senadores e deputados, não querem mais. Porque o governo Lula tem se empenhado muito para inviabilizar a CPMI. Eu cheguei a questionar, senhor presidente, junto com outros parlamentares, sobre a notícia veiculada pela Folha de São Paulo e outros veículos de comunicação, de que a ABIN avisou na véspera para 48 órgãos federais que havia fortes indícios de que as manifestações do dia 8 de janeiro poderiam terminar com a depredação dos prédios públicos localizados na Praça dos Três Poderes, Senado, Câmara, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. Essa é uma denúncia gravíssima. Atenção! Porque nenhuma medida adicional de segurança foi tomada pelo governo federal. Por que o governo federal não tomou? E muito pelo contrário, foi desmobilizado força de segurança horas antes do ataque pelo governo federal. E fica a pergunta, eles deixaram isso acontecer? Permitiram isso acontecer enquanto podia fazer uma barreira? Será que é por isso que eles querem derrubar o veto 46, que o senador Isalci falou há pouco, que vai ser votado no dia 18 de abril, para deixar a polícia de braços abertos com medo de agir a partir de agora? O que é que eles querem no Brasil? É invasão do MST? É manifestação só para o lado deles? Não sei. Muito preocupante essa situação. Eu quero concluir realmente pedindo desculpa ao presidente por ter exagerado um pouco, mas a única coisa que sobra para a gente muitas vezes é falar, é denunciar. Peço desculpa a você também, porque eu sei que eu estou me excedendo um pouco, mas a voz é o que a gente tem para defender a sociedade, aquilo que a gente acredita. Nossa Constituição deixa explícito que a omissão de autoridade legal é igualmente criminosa em casos de ações consideradas como terroristas. Então, daí que a gente tem que fazer essa CPMI para investigar. Recentemente foi aprovado um requerimento para o compartilhamento de todos os inquéritos policiais em investigação na Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, para avaliar a atuação de oficiais e praças da corporação nos atos do dia 8 de janeiro, que resultaram nos ataques que acabei de falar. Durante o período de intervenção do Distrito Federal, 6 inquéritos, meia dúzia de inquéritos foram abertos na Polícia Militar do Distrito Federal. Tudo precisa ficar às claras. Como destacou um jornalista que inclusive mora aqui, no Distrito Federal, no seu Distrito Federal, querido irmão Isalci, o jornalista Alexandre Garcia, que é reconhecido, renomado, uma história em vários veículos de comunicação de renome, um homem íntegro, ético. Ele publicou um artigo recente na Gazeta do Povo, destacando a importância da realização dessa CPMI,
para saber qual foi a razão, quais foram as reais motivações desses tristes acontecimentos, para evitar que isso venha a ocorrer novamente. Temos de saber por que as portas da sede dos três poderes foram tão facilmente abertas, praticamente sem resistência, como questionou o coronel comandante de operações da PM de Brasília, em depoimento na comissão da Câmara do Distrito Federal, que eles estão fazendo uma CPI lá também. Não podemos usar retórica. Senador Exalci, eu me preocupo muito que uma manobra que possa ser feita, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui no plenário, e eu espero estar errado, que tentem transformar a CPMI, esvaziando a CPMI lá, essa estratégia de retirar a assinatura, e façam um cala-boca, deem um cala-boca para a população, sabe qual? Um pirulito para a população, para dizer que está fazendo o trabalho, que se instale aqui no Senado Federal a CPI do dia 8. Aí vai ser uma palhaçada. Porque primeiro que a população está esperando uma CPMI. CPMI é mais robusta. São 2 casas que foram invadidas, depredadas. E legitimamente tem que ser deputado e senador para investigar isso. E fazer uma CPI aqui é reduzir, é dar um pirulito para a população, é tirar de tempo. Como a gente diz no linguajar do futebol, o senhor que é torcedor do Atlético Mineiro, é dar um balão na população brasileira. Se for fazer uma CPI aqui e não fazer uma CPMI nas 2 casas. Porque aqui a gente sabe que é governista. Aqui a gente sabe que a maioria é pró-governo. Lá na Câmara tem um certo equilíbrio, que é bom para a democracia, para que a verdade venha. Eu temo que aconteça numa CPI aqui, espero que o presidente tenha a sabedoria de não fazer isso, sinceramente, porque é uma manobra deplorável, que vai apequenar mais ainda essa casa que tem 235 pessoas assistindo numa sessão como essa do Senado da República do Brasil. Já mostra como a nossa bola está baixa. Nós precisamos nos aproximar da população. Fazer isso é se afastar mais ainda da população, porque todo mundo vai perceber. Fazer uma CPI, depois da CPI que nós tivemos, senador Exalci, de 2021, que todo mundo viu que o objetivo era fazer palanque político eleitoral para a eleição, que era no ano seguinte. O objetivo era desgastar o governo, não investigar o bulhufas de corrupção. Eu levei um monte de requerimento, o senhor levou um monte de requerimento para investigar a saúde daqui, eu levei para investigar o Nordeste, os governadores e prefeitos. Blindaram os políticos, blindaram os governadores, os prefeitos. Mas só quiseram a narrativa de desgastar o governo federal a todo custo. Uma CPI aqui é um controle do governo. Quero deixar isso claro, antecipar para a nação. E o senhor presidente, o senhor me deu mais 4 minutos, mas não precisa, eu preciso só de 2, diminua, por favor, para a gente concluir mais rápido. Não podemos usar a retórica da defesa da democracia como instrumento para a ameaça e coação àqueles que pensam diferente do governo. É bom ter uma política divergente, faz parte da democracia, mas querem calar, intimidar, perseguir. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje, especialmente contra os conservadores. E um detalhe, a maioria da população brasileira é conservadora. Isso que incomoda essa turma. Conservadora, defende a vida, defende a família, defende princípios e valores cristãos. O exercício da democracia requer que as instituições da sociedade protejam a população de atos violentos cometidos, inclusive pelo Estado,
fazendo valer a liberdade com responsabilidade e justiça para todos. Vamos continuar fazendo a nossa parte para que o bom senso triunfe em nossa nação. Por isso, encerro lembrando os apóstolos do Cristo Lucas, e aqui tem o Isalci Lucas, que tem o seu segundo nome em homenagem ao evangelista, e Marcos. Abro aspas, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não seja trazido à luz do dia. Que Jesus abençoe essa nação fantástica, maravilhosa que é o Brasil, que tem tudo para estar no topo do mundo, mas as brigas políticas por ideologia, e aí ninguém aguenta mais, vamos combinar, ninguém aguenta mais isso, mas essa coisa do poder pelo poder, e aí é por isso que eu sou contra a reeleição no Brasil, porque o cara já começa pensando lá na frente como é que ele vai se reeleger e fica no populismo. Sou contra, voto contra, trabalho para colocar em pauta aqui a votação contra isso. E vamos chegar um dia, com seu apoio, com a renovação cada vez mais das casas legislativas, a caminhar aos interesses da sociedade, para que, em vez de 235 pessoas assistindo pelo YouTube, eu sei que tem muito mais gente assistindo, tá, gente? Pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, outras, mas no YouTube tem 235. Que a gente possa, daqui a algum tempo, aproximando o Senado do povo brasileiro, ter aí um número 100, 1000 vezes maior. Muito obrigado, Deus abençoe a nação. Obrigado, senador Eduardo Girão.